patriarca desta família, nós abençoamos cada um deles no nome poderoso do Senhor Jesus e nos alegramos com esta família, em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, 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 amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Parabéns, parabéns, minha querida. Deus abençoe, parabéns, seja bem-vinda. Dudinha, deixa eu dar um abraço em você. Deus abençoe você. Não acabou não, gente. Acabou não. Hoje é festa. Depois eu encurto a mensagem, né? Hoje é festa. Tem uma criancinha aqui, eu acho que é da família do irmão Pedro, é isso mesmo? Oh, se eu souber, eu olhei assim, fiquei em dúvida, ela já estava aqui na frente, mas por favor, vem aqui. A Giovana, a joia, ela está trazendo bisneto do seu, que bênção, é o Noah, acertei. Ela está trazendo para a gente orar também por essa criança, pelo Noah, e pedir a bênção do Senhor. Bom te ver, viu? Deus te abençoe. Vamos orar por ele, mesmo assentado, vamos orar. Coloque essa criança no altar do Senhor, interceda por ela. Os nossos filhos, os crescidos já estão enfrentando grandes lutas. Imagine uma criança e o que vem daqui para frente, os próximos anos. Essa é apenas uma oração. O principal depende de você, de ensinar o Noah no caminho do Senhor. Esse momento é simbólico, mas a responsabilidade espiritual dele está sobre os seus ombros. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos e nos faz lembrar daquele momento em que os pais levaram os seus filhos até o Senhor Jesus e o Senhor se alegrou e o Senhor colocou no colo, o Senhor abençoou, tocou nelas. E nesta noite nós pedimos também que o Senhor toque no Noah, que o Senhor abrace, o Senhor coloque no seu colo e que essa bênção seja para todos os dias de vida dele. O Senhor dê saúde, paz, que ele cresça e que ele seja uma ferramenta nas tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoamos também sua mãe, que o Senhor dê a ela sabedoria, graça, para que ela saiba criar o Noah nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Paz. Não acabou não, gente. Acabou nada. Tem uma família aqui que está fazendo 31 anos de casado hoje. Eu quero chamar aqui o diácono Nido e sua família. Amanda e Amanda e Sineda. Muito bem, olha que... Vou entrar pelo meio, olha que coisa linda. Ô gente, ó, vamos quebrar um pouquinho o protocolo, vamos bater uma palma para esse casal aí. Bênção. Joia. Família do coração aqui, todos vocês são, mas aproveitar para fazer a média com eles aqui. Quem disse que tem um negócio de um galo aí sendo engordado para a gente comer, eu vou esperar, vou fazer a média. Vamos orar por eles também, agradecer a Deus por 31 anos, né? 31 anos. 31 anos. Daqui a pouco você chega lá no velhinho aqui também. Mais uma vez, irmãos, vamos colocar em pé e vamos abençoá-los. Nós nos alegramos com vocês, pela família, pela referência que vocês são para essa igreja, pelos anos que vocês estão aqui servindo a esta igreja. Deus abençoe. Eu quero pedir que você também levante suas mãos e abençoe esta família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esses irmãos. Obrigado porque eles fazem parte dessa história, dessa igreja. O Senhor tem sido tão bom, mas tão bom com eles.
E nós continuamos a te pedir que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas. Que o Senhor dê a eles muito mais anos de vida conjugal. Que o Senhor dê a eles muitos e muitos anos de paz, de prosperidade, de alegria, de felicidades. E nós nessa noite, como povo do Senhor, nós os abençoamos. E fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Parabéns. Tem bolo lá hoje, não? Deus abençoe. É aqui, é? Obrigado, irmãos. Pode sentar. Muito bem, vamos abrir o texto bíblico, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Que bom, irmãos, sempre é festa, ver a igreja do Senhor crescendo, é festa demais, é bênção, alegria, é alegria. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda a reverência que a palavra de Deus merece. Se você quiser ir no banheiro, vá. Quiser beber uma aguinha, vá. Depois você volta, se assenta aí para a gente. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Uma palavra desafiadora. E estava observando aí a liturgia, o presbítero Paulo falando. E eu pensei, Paulo está preparando o terreno para a mensagem de hoje. Então é assim que o Espírito faz. Gênesis 26, a partir do verso 1. Eu li um texto, o presbítero Paulo leu um texto lá de Coríntios, o que semeia. Paulo falando, aquele que semeia pouco, pouco também semeará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O presbítero Paulo leu esse texto, está aqui no meu esboço da mensagem de hoje também. E eu quero fazer um link aqui, esse versículo de 2 Coríntios capítulo 9, com o texto que nós vamos falar. Presta atenção, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Amém? Entendeu? O que foi que eu acabei de dizer? Então vamos mudar um pouquinho? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe com abundância. É diferente. Vamos lá? Quem... Amém. Gênesis 26, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, um lugar, uma cidade, foi encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então lhe apareceu o Senhor e lhe disse, Isaque, não vá para o Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas estas terras. Na tua descendência, ou nos seus filhos e netos, serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vamos pular um pouquinho aqui, a partir do versículo 12. Então semeou Isaque em Gerar, naquela terra de Gerar, e no mesmo ano
colheu ou recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. O homem enriqueceu-se, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus começaram a lhe ter inveja. Por isso, lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado lá nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: sai de junto da gente, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, próximo à cidade onde habitou. Tornou a Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água aqui é nossa, vocês não podem pegar. Por isso, Isaque chamou aquele poço de Ezeque, porque brigaram com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste houve contenda. Por isso, Isaque colocou o nome de Sitma. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não se contenderam, ou não houve briga, Isaque colocou o nome de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar ao Senhor, e aqui nós vamos prosperar. Dali subiu para Beceba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor, e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e te multiplicarei a sua descendência, por amor a Abraão, meu servo. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, Auzate, e ficou comandante do seu exército. E lhes disse Isaque: por que vocês vêm até mim? Por que me odias? Eu sei que vocês me odias e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram: haja agora o juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixaremos em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantou-se de madrugada, juraram entre as partes, Isaque e os descendentes. E Isaque os despediu, e eles foram em paz. Amém, amém. Vamos orar a Deus? Pedir que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos que o teu Espírito nos ajude a compreender, a transmitir e a ouvir, e que coloquemos em prática as verdades do Senhor intrínsecas no texto bíblico. Nós fazemos isso confiados que tudo que pedimos ao Senhor, o Senhor nos concede, em nome de Jesus, porque a sua palavra é viva e verdadeira, e nós bendizemos ao Senhor por ela. Para sempre seja louvado o teu nome. Amém. Amém. Eu quero dar 2 exemplos aqui para começar essa palavra dessa noite. Alguns anos atrás, um amigo meu, pastor, conversando comigo, ele ligou para mim para a gente se encontrar, e ele queria compartilhar das lutas, das dificuldades que ele estava enfrentando lá na igreja onde ele estava pastoreando. E eu lembro bem que ele falou comigo o seguinte: pastor Davi, o lugar onde a igreja está, o povo é duro demais. O povo tem um coração duro. Eu estou lá há X anos, já preguei muitas vezes,
e o povo não se converte. E ele começou a abrir ainda mais a sua angústia, e por fim ele perguntou: o que é que eu faço? E a gente foi conversando, eu falei: olha, tem que ter alguma estratégia, porque não existe coração duro para o Espírito Santo do Senhor. Lugar improvável de florescer. Na cabeça daquele pastor, o bairro onde ele estava, e é um bairro muito populoso, era difícil ele avançar, era difícil ele prosperar com a sua igreja naquele bairro. E ele estava, os argumentos que ele estava usando é que era o povo que tinha um coração duro. Para ele era improvável. E ele falou assim: eu já estou há vários anos, eu prego, faço apelo, e ninguém se decide. É estranho. Essa semana tomou posse, lembra-se bem desse exemplo aí. Lugar improvável. O bairro onde aquela igreja estava plantada. Para aquele pastor, o lugar era improvável. Esta semana tomou posse, segunda-feira passada, o presidente dos Estados Unidos, e ele assustou um pouco a América Latina quando ele disse o seguinte: nós não precisamos deles. Isso se referindo ao Brasil e a toda a América Latina. Nós não precisamos deles. Não sei quem acompanhou isso aí, essa frase célebre do presidente dos Estados Unidos. Na verdade, todo mundo está de olho agora nos Estados Unidos para ver o que vem pela frente. Ninguém sabe, é incógnito, porque o homem é meio, é meio estranho. Mas a maior economia do mundo, o país que tem o governo do mundo praticamente em suas mãos, que tem a moeda mais forte do mundo. Então está todo mundo apreensivo. Tempos difíceis. Ninguém sabe, os economistas ficam aí tentando, um analista faz um prognóstico, outro vem lá e desfaz. Está assim, né? É início também, tá, né, de governo. Improvável. Quando a gente fala improvável, é coisa difícil de acontecer. Quando a gente pensa na palavra improvável, o que vem à nossa mente é que não tem jeito. E nós encontramos aqui um momento de um homem chamado Isaac, que estava vivendo um tempo de dificuldades, um tempo improvável. O texto começa dizendo que ele foi para Gerar, e quando ele chegou lá, houve uma grande fome na terra. E o autor aqui, o Moisés, autor de Gênesis, ele fala assim: muito grave a seca e a fome que Isaac experimentou naquele tempo foi parecido àquela que seu pai Abraão enfrentou também. Isaac agora estava num lugar longe da sua terra, no meio de um povo estranho, um lugar improvável de coisas boas acontecer. Fome, seca, miséria. Fome, seca, miséria, apertos, sem perspectiva nenhuma. Sem perspectiva nenhuma. Um lugar improvável de milagres acontecerem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pode ter o cenário desfavorável que for. Deus gosta de fazer coisas boas em lugares improváveis, em situações improváveis. Deus gosta. A gente precisa lembrar disso, irmãos.
Diante dos nossos olhos, a coisa pode estar muito feia. Seca, fome, miséria. Mas diante dos olhos de Deus, os milagres acontecem em lugar improvável e num tempo improvável. O que é que este texto nos ensina? Eu queria compartilhar com vocês justamente sobre isso, milagres em lugares e em tempos improváveis. Diz o texto que no mesmo ano em que havia a fome avassaladora, no mesmo ano, Deus fez algo tremendo com Isaac. No mesmo ano. Eu não sei qual é a leitura que você está fazendo deste ano. Nós estamos no início. Talvez você está na mesma onda de muita gente. Esse ano vai ser péssimo. Eu estava numa clínica há poucos dias, um senhor começou a falar, disse, o senhor é daqui? Eu falei, sou. Começou a puxar conversa, né? Eu sou de tal lugar. Aí começou a falar, olha, a coisa está feia. Esse ano vai ser brabo. Vai ser terrível. Acho que ele tem bola de cristal. Que tem muita gente que ainda bem não começou o ano, já está fazendo um prognóstico pessimista do ano. E o pior é que tem crente assim também. Indo na mesma onda, na mesma voz, falando as mesmas coisas, que muitos que não conhecem Deus. Nós estamos falando aqui do segundo patriarca, filho de Abraão. Abraão, o primeiro patriarca, Isaac, o segundo patriarca, Jacó, o terceiro patriarca. Deixa eu te lembrar uma coisa, crise sempre vai acontecer na terra, gente. Sempre vai acontecer. São inúmeras que já aconteceram. Mas também preciso dizer que para Deus não é nada, porque Deus é Senhor do tempo de todas as coisas. Não existe crise, não existe seca, não existe miséria que Deus não possa reverter. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é que a gente pode enfrentar aqui, à luz desse texto, como é que a gente pode enfrentar os tempos difíceis para experimentar os milagres num tempo improvável? A primeira dica que Isaac nos dá, que a gente precisa ouvir a voz de Deus e confiar no Senhor. Deus estava vendo, Deus estava sabendo como estava o coração de Isaac. A primeira reação nossa, quando as coisas não estão bem onde a gente está, é a gente querer mudar. Claro, gente, essa região nossa, eu conversava com um pastor aqui de Coraci, pastor Valdério, que ele estava comentando do grande número de pessoas que saíram de Coraci para ir embora daqui da região da cidade. Isso acontece com a maioria das nossas igrejas. Acontece aqui em Itabuna. Eu lembro que o ano passado a gente estava aqui, foi ano passado, eu creio que a gente estava aqui, e estava o atual hoje vice-presidente, vice-prefeito. Itabuna tinha 220 mil habitantes em 2023, mais ou menos por aí. E eu lembro que ele estava aqui e ele falou assim, hoje são menos de 200 mil. Ele estava aqui sentado e falou, hoje são menos de 200 mil, 218, 19 mil, por aí assim. Ou seja, muita gente saindo para buscar melhoras fora, normal. Mas nem sempre sair, nem sempre mudar é a coisa certa, porque Deus é capaz de fazer milagres em lugares improváveis. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Mas, pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Eu vou te perguntar, eu vou te responder. Em vários momentos. Você pode buscar o Senhor sozinho, conversando com Ele. Conversando com eles, abrir o coração para Ele. Esta é a voz do Senhor para a gente hoje. Nós erramos, damos cabeçada na vida porque não paramos para ouvir a voz de Deus.
Queremos que os nossos planos deem certo, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Você não precisa de uma revelação, você não precisa que um anjo desça e diga assim, vai para aqui ou vai para lá. O que você precisa é ouvir a voz do Senhor, o seu Deus, e entender como é que a gente ouve a palavra do Senhor vindo aos cultos, porque aqui é ministrada a palavra de Deus para o seu coração. A pregação bíblica é uma exposição da palavra de Deus para quem vem ouvir e colocar em prática. É meditação bíblica. A experiência de Isaac foi pessoal. Ele estava dormindo e diz o texto que Deus apareceu a ele. Ele ouviu a Deus, ouviu as promessas de Deus, ouviu e resolveu confiar em Deus. E meu irmão, presta atenção, você precisa aprender a confiar no Deus que você serve. É imperativo em todas as coisas. Em todas as coisas, você precisa aprender a confiar em Deus. Senão, não vai dar certo. Mas como é que a gente vai prosperar em tempos difíceis ou a ser abençoado em tempos difíceis? Segunda dica é, Deus fala isso aqui para Isaac. Livre-se do medo, obedeça incondicionalmente e siga na direção divina. Irmãos, todo mundo tem medo. Eu não estou falando de barata, de rato, não estou falando disso não. Eu estou falando de tomar decisões. Todo mundo tem medo. Mas será? Será que esse é o certo? Será que Deus vai me abençoar? Será que eu não estou sendo precipitado? Se você quer ver milagres acontecerem em sua vida, em tempos e lugares improváveis, você precisa tirar o medo do seu coração e seguir a direção que Deus lhe dá. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém nessa vida é mais interessado no seu sucesso do que o Senhor. Ninguém. Sabe o que o profeta diz? O profeta Jeremias: eu tenho bons planos para vocês. Eu tenho, diz o Senhor. Irmãos, pensa nisso. O grande Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, o Supremo Deus, pensou e pensa em você. Ele está atento aos seus medos, está atento àquilo que está no seu coração. E Ele fez planos. Ele tem planos. Isso não é uma mera palavra de otimismo para você. Isso é Bíblia, irmãos. O salmista diz assim: os planos que o meu Deus fez para mim, Ele vai cumprir até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente precisa ser guiado na direção de Deus. Volto a dizer, você não precisa de outra revelação, não. Você precisa ser guiado pela palavra do Senhor. E Deus não vai mandar anjo nenhum para falar para você. Esse tempo já fechou. Diz o autor bíblico: nos tempos antigos, Deus falava conosco através dos seus santos profetas, mas hoje Ele fala pela sua palavra. É a Bíblia. Siga na direção de Deus. Conversava com alguém essa semana que estava angustiado assim, por telefone. E eu falei, depois de ouvir, eu falei: olha, sabe o que é que, se você está em dúvida, ela estava sendo uma dúvida terrível, o que fazer, como fazer. Eu falei: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Toda decisão que Deus aprova, o primeiro sinal é que Ele dá paz no nosso coração. Primeira coisa, Deus dá paz no nosso coração. É um sinal.
Esquece isso não. Isaac, diz o texto, e ele obedeceu e ficou. Olha o versículo 6. Isaac ficou em Gerar. Deus disse, fica aí. Não volta para o Egito, não. Seu pai antes esteve lá. Uma passagem. Você não vai para o Egito. Fica aqui. Eu vou te abençoar aqui. Num tempo difícil, num tempo de seca, é aqui que você vai me conhecer. É aqui que você vai saber o que eu quero fazer na sua vida. E diz o texto, e ele obedeceu, ficou em Gerar. Seguro princípio para a gente ver milagres acontecerem, obedecer, seguir a direção de Deus. Vou ficar aqui. Terceiro, deixa eu te falar, olha, cuidado com as aparências. Às vezes a gente acha... eu lembro que algum tempo atrás, não sou tão velho assim, São Paulo era o Eldorado. Todo mundo queria ir para São Paulo. Muita gente foi, deu certo. Mas muita gente foi e voltou. E ainda hoje tem gente voltando. Essa semana chegou o primeiro avião no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, dos mineiros que foram deportados dos Estados Unidos. Essa semana chegou o primeiro avião. Por quê? Saíram daqui achando que os Estados Unidos era o Eldorado. Isaac achou que o Egito era o Eldorado. E Deus disse, não vai para lá não. Não vai para lá não. Permanece aqui. Lugar improvável. Terceiro, você precisa ter coragem, enfrentar as crises, investir em novos projetos e trabalhar duro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Isaac viu ali também uma oportunidade. Diz aí os especialistas que as crises são ótimas oportunidades para avançar. Ótimas. Sabe qual era a atividade econômica de Abraão? Sabe qual era? Cuidar de rebanhos. Ovelhas, gado, camelos. Isaac também. A principal atividade econômica, de trabalho de Isaac era essa aí, cuidar de animais. Mas agora ele vê algo diferente. Diz o texto que ele pensou o seguinte: Deus disse que vai me abençoar, confiança, Deus está comigo. Eu vou obedecer, Deus me deu a direção, eu vou seguir. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou mudar de ramo. Ousado. Coragem. Ele não se desfez do que ele tinha. Ele começou a plantar. Mas como é que se planta num lugar de seca, num tempo de seca, onde não havia água? Como é? Se a gente chegasse lá, a gente ia descer a lenha no pobre do Isaac. A gente ia dizer que ele não tinha fé, que ele era doido. Como é que você vai plantar aqui, rapaz? Essa terra não dá. Eu já contei isso aqui, vou repetir. E tem muitos convidados, você vai ficar sabendo um pouquinho de alguns detalhes da nossa história aqui de igreja. Quando nós começamos a pensar nesse templo aqui, algumas pessoas disseram assim: vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Mas Deus tinha plantado o sonho no nosso coração. Não foi no meu coração, foi no nosso coração.
A nossa vitória tem sabor de mel. Olha aí. Onde nós estamos? Onde nós estamos, irmãos? Lugar improvável. No São Pedro. No São Pedro. E daí? Mas aquele bairro é assim. E daí? Só existe aqui? Assim? Cheio de história. Em todo canto. Vai morar no Rio para você ver. Olha nós aqui. Num lugar improvável para muita gente. Mas foi aqui que Deus nos abençoou. Coragem. Coragem. Nós vamos. Estão dizendo que não vai dar certo, não vai vingar nenhuma planta, nenhuma semente, mas nós vamos plantar aqui, porque Deus jurou que vai nos abençoar. Não se esqueça, o que Deus planejou para você, Ele vai cumprir. Ele disse para Isaac, eu vou te abençoar, e a palavra diz que Deus não é homem para que possa mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele diz que vai abençoar, Ele abençoa. Se Ele diz que vai fazer prosperar, Ele vai fazer prosperar. Ele fala aqui, eu vou te abençoar aí, nesse tempo de seca, nesse lugar que é feio, que o sol está rachando a terra, é aí que eu vou te abençoar. Você precisa crer na palavra de Deus, mas você precisa trabalhar, descobrir oportunidades. Isaac, irmãos, descobriu uma oportunidade de avançar, de ser bem sucedido, começou a plantar, irmãos, e olha que esse negócio foi um milagre. Se você quer experimentar milagre, você tem que ter coragem, enfrentar as crises, investir em novos projetos e trabalhar duro. Só isso. Quem estava acostumado a cuidar de animais, agora vai ter que arar a terra. Arar a terra é trabalho duro, calo, acordar cedo, dormir tarde. Suor, é enxada. Se você quiser avançar neste ano, se você quiser experimentar milagres de Deus aqui em Itabuna, neste ano, você precisa ter coragem, enfrentar as crises e trabalhar. E parar de ficar reclamando da cidade. Você quer arrumar uma briga comigo? Venha falar da minha cidade. Eu não gosto. E nem sou daqui. Mas sou cidadão itabunense. Tem um título. Honraram a minha pessoa. Não fale mal. É aqui que nós estamos. Foi aqui que eu criei as minhas filhas. É daqui que nós trabalhamos. Quando eu começo a falar mal da minha cidade, eu estou, não é que jogando praga, não, mas eu estou trabalhando contra a bênção de Deus sobre essa cidade. Um dos motivos que nós colocamos a oração nesse mês de janeiro foi orar pela prosperidade da cidade, porque é obrigação nossa, dobrar os joelhos e orar pela cidade, fala menos e ora mais. Fala menos dos gestores, ora mais. Ser menos preguiçoso e trabalhar mais, trabalhar duro, calejar as mãos, porque Deus só abençoa quem trabalha. Isso não é apenas um ditado, não. Isso é bíblico, irmãos. Quarto, seja sempre grato a Deus por tudo que Ele já te deu, por tudo que você já conquistou. O texto diz que Isaac, depois de passar por um tempo, naquele mesmo ano, olha, presta atenção, naquele mesmo ano, tomara, Senhor, que este ano seja um ano de grandes conquistas, de bênçãos e de milagres nas nossas vidas aqui. Ele, versículo 25, levantou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda. A gente precisa ser grato a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Isaac estava olhando, caminhando, plantando, semeando, experimentando milagres e falou assim, eu preciso agradecer ao meu Deus. Irmãos, um coração grato a Deus, Deus gosta demais. Deus gosta demais.
Eu sempre gosto de pensar nessa questão de gratidão, que a gente, às vezes, ouve coisa do tipo, Deus sabe que eu sou grato. Claro que Deus sabe. Mas você precisa expressar isso. Pastor, Deus conhece meu coração, porque eu não sou muito de falar, mas Deus conhece meu coração. Para de história. Mostre a Deus que você... Mostre com palavras, com ações. Isaac parou a sua caminhada, a sua jornada, construiu um altar, um lugar de adoração. Construiu um altar e invocou ação, palavras. Gratidão a Deus. Eu reconheço que tudo que me veio até aqui, num tempo difícil, todos os milagres, foi a mão do meu Deus. Tem que ser grato. Você conseguiu se aposentar esse ano? Seja grato ao Senhor. Para de reclamar. Pastor, eu consegui aquela mixaria, aquela merreca. Para de ser... Nem sei que palavra eu usar aqui. Para de ser assim. Seja grato a Deus. E antes? Como é que você estava? E antes? O que é que você tinha? Está trabalhando? Estou, né? Uma empresazinha assim. Para de reclamar. Adore o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez prosperar. O Senhor me deu esse emprego. Dizem aí os números oficiais. São quase 12 milhões de desempregados no Brasil hoje. Se você está empregado, invoque o nome do Senhor, agradeça a Ele, que foi Ele que te deu. Não foi o governo que te deu, foi Deus que te deu. Isaac tinha esse coração grato. E por último, irmãos, não viva a contender com as pessoas. Sabe o que é isso? Saúde emocional. Equilíbrio emocional. Não sei se eu e você, como é que a gente reagir. Presta atenção, você está num lugar seco. Dá um duro tremendo para cavar cisterna. Em busca de água, porque você precisa de água para a sua plantação. Aí você vai, chama os seus empregados e manda cavar. E cava, e cava, e cava, e cava. Quando a água está brotando, vem alguém e fala assim, epa, essa água é minha. Sai daqui, a água é minha. Quantos aqui agiria como Isaac agiu? Não sei, viu, irmão, se eu agiria da mesma forma. Diz o texto que ele falou, tá bom, eu vou cavar poço em outro lugar. Deixa para lá. Sem se importar com o trabalho que deu. Aí vai, cava em outro lugar. Vem os inimigos e disseram, epa, essa água aqui é minha. Trabalho perdido de novo. Aí, em cada poço que ele abria, que havia um problema, o Isaac era esperto. Colocou um nome. O primeiro nome do poço era Sitna. Significa... O primeiro nome é Ezeque, discussão. Aquele poço vai se chamar discussão. O segundo poço, Sitna, inimizade. Aí ele agora falou, vamos cavar outro poço. Vamos sair daqui, não vamos criar problema não. Vamos cavar outro poço. Aí cavam outro. E o interessante, detalhe, os poços eram dele. Porque o pai dele tinha aberto os poços, tempos atrás. Aí ele vai cavar outro poço. Aí ninguém falou nada. Ele falou, louvado seja Deus. Eu vou colocar o nome nesse poço. Lugar espaçoso que Deus me deu. Já tinha sido expulso. Sai daqui porque você sai do meio da gente. Você cresceu demais. Quando o homem começou a prosperar. Vai cavar poço, problema. Os inimigos.
Mas o interessante é que ele não arrumou problema com ninguém. Ao contrário de muitos de nós, que temos estupim curto. E ainda tem gente que acha bonito isso. Eu tenho estupim curto mesmo. Eu sou crente, mas o meu facão não é não. Se me disser uma, eu digo dúzias. Eu sou assim. Não mexe comigo, não. Que eu desço do salto. Lá é ele, né? Não sou eu, não. Não mexe comigo. Isaac não abriu a boca. Não deu motivo. Parecia que ele conhecia a palavra do seu sucessor lá na frente, do seu filho na fé, Salomão, que diz assim: sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, Deus reconcilia com ele até os seus inimigos. Aí vem o rei e todo o povo diz assim: olha, perdão aí, viu? Desculpa aí, foi mal. Desculpa aí. Porque nós temos visto que Deus é com você. Nós temos visto que você é um abençoado do Senhor. Sem falar nada. Não precisa viver contendendo com ninguém, irmãos. Aí o milagre vai acontecer. Aí você vai vendo a história e Deus foi abençoando ele mais e mais. Aprendeu a avançar em silêncio. Aprendeu a morder a língua, a não ficar com encrenca com os vizinhos. Olha, e aqui para nós, o que tem de crente encrenqueiro não está no jornal, porque nem todo mundo conhece o gibi aqui, por isso que eu falei jornal. Gente encrenqueiro, briguento, briga com os vizinhos. Por que eu estou falando vizinho? Porque aqui Isaac estava fronteira ali a Gerar. Ele não foi para longe, não. O rei Abimeleque era vizinho dele. Mas tem crente briguento, chato, rabugento, insuportável, irritante, gente ruim. Isaac disse: não, eu quero paz. E Deus foi abençoando. E Deus abençoou. Deus é a fonte de todo o nosso sucesso. Eu quero concluir essa palavra dizendo que bênçãos incomuns, em lugares incomuns, bênçãos improváveis em lugares improváveis, pode acontecer de forma individual, de forma familiar e como igreja. Eu tenho tentado me vacinar contra os profetas do caos, que só abrem a boca para dizer que a igreja brasileira está em decadência. Irmãos, misericórdia. Se eu abro a boca e digo que a igreja brasileira está em decadência, eu estou dizendo que Jesus está em decadência, que a igreja é dele. Nós vamos semear muitas sementes. O povo não quer nada com Deus. Quer. Sabe o que está faltando? Gente que fale de Deus para as pessoas. Esta cidade precisa de intercessores? Sim. Mas também precisa de trabalhadores. Não é só orar, não. É evangelizar. É arregaçar manga. É sair batendo em porta. Jesus é esperança. Orar é muito fácil, irmãos. Vamos orar pela cidade, vamos orar pelo tal bairro e tal bairro. É fácil demais. É como assim, sabe, a gente está meio que fazendo, mas tirando o corpo de banda. Pode orar e deve orar. A gente vai orar muito pela cidade, pelo bairro, pelo São Pedro, pelo São Judas. Vamos orar sempre. Mas não é só isso, irmãos. Tem que semear para colher a 100 por 1. Para experimentar milagres.
Eu não sei se você crê, se você, quando pensa em Itabuna, quando pensa no São Pedro, Conceição, São Judas, Vila Zara, se você pensa que Jesus pode mudar essa realidade, se você crê mesmo nisso. Se a gente não crê, nós estamos perdendo tempo. Esse povo do São Pedro tem um coração duro, mas Jesus transforma o coração duro. Esta cidade não quer saber de Deus, porque falta você se dispor para evangelizar, para a gente ter, nós aqui, todas as igrejas desta cidade, ter todo ano 5, 6, 10 batismos. A gente precisa crer na palavra de Deus. A gente precisa crer e semear, trabalhar duro. Trabalhar, irmão, semear uma semente e colher 100. Já pensou o que é isso, gente? Isaac obedeceu, creu na promessa, colocava uma semente. Vamos mudar o negócio aqui. Plantou um cacau e colheu 100 cacaus. Eu acho que é isso. É mole isso? Plantou um, colheu 100. Hein, seu Reinaldo? Que colheita é essa aí? Vou finalizar. Tem gente que critica. Porque Itabuna tem muita igrejinha pequena, uma colada com a outra. Ô, irmãos, Jesus, perdoa esse pecador miserável. É melhor ter igreja colada uma com a outra do que bar colado um no outro. Isso é evangelho avançando, irmãos. Não importa como, não importa. O importante é que o evangelho cresça. Cresça, cresça, cresça. E Jesus seja pregado, Jesus seja informado, Jesus transforma. E tem igreja para todo tipo de gente, irmãos. Tem igreja para todo. Precisamos semear uma semente. E este ano, eu creio que será o ano da colheita. Porque nós vamos semear muitas sementes para ter uma colheita abundante. Quem semeia pouco, quem semeia muito, com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Você quer ver milagres esse ano na sua vida pessoal, familiar e na vida dessa igreja? Se você quer isso mesmo, de todo o seu coração, e Jesus está vendo, eu quero te convidar a você a orar e dizer assim: eu creio, Senhor, nessa palavra, eu creio nos seus milagres, eu creio no Senhor. Eu sei e eu creio que o Senhor pode fazer coisas excepcionais, maravilhosas, extraordinárias, em tempos difíceis, em lugares improváveis. Só Deus pode. Não é o governo, não são os governos, não é a economia, é Deus. Isaac prosperou porque Deus o abençoou. Isaac prosperou porque obedeceu à voz de Deus. Isaac prosperou porque teve coragem de enfrentar as crises, trabalhou duro, semeou com confiança, criou novas estratégias, novas oportunidades. Agora Isaac não era apenas um dono de um rebanho, mas também de uma seara. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Nós lançamos as sementes, mas quem faz crescer é o Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe e abra os olhos de cada um que aqui está nessa noite. Que este ano seja um ano de crescimento em todas as áreas. Seja um ano de milagres. Que seja um ano de crescimento nas famílias. Nós colocamos essa pauta de oração hoje, neste dia, orando pela prosperidade desta igreja. E nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor estenda a sua mão, que coisas tremendas aconteçam. Oramos também, ó Deus, por esta igreja. Nos dê a 100 por 1. Vidas, muitas vidas. Em nome do Senhor, porque também isso é o Senhor que faz. Nós semeamos,
mas o crescimento vem do Senhor. A conversão é do seu Espírito Santo, agindo no coração do homem. Pedimos que o Senhor abençoe cada um e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, o seu nome é Jeová, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Só a igreja declara e temer por quê? Amém. Temer por quê? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar.